E agora vamos voltar a falar do conflito de Gaza novamente. Os brasileiros que esperavam pela liberação para sair do local dos conflitos finalmente tiveram seus nomes incluídos na lista de Israel. Mas, semelhantes aos últimos jogos do Botafogo, que não consegue mais ganhar no Campeonato Brasileiro, deu tudo errado de novo. O Egito não abriu a fronteira com a cidade de Rafah por causa das manifestações de ataque dos extremistas do Hamas. E o que é pior, não há data definida para se solucionar o problema. Em nota, a Embaixada de Israel culpou o grupo terrorista pelo fracasso na liberação desses estrangeiros. Parece que o Hamas não quer liberar o pessoal do Brasil. A situação é bem complicada. São 34 pessoas, 24 brasileiros e 10 palestinos que são parentes deles. Mas o que está acontecendo de fato? E o que isso representa? E para nos ajudar a entender melhor essa situação, nós vamos conversar agora com um especialista em guerra e Oriente Médio, o coronel do Exército, Gerson Gomes. Olá, Gerson, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Olá, Paulo, uma satisfação retornar e interagir com a sua audiência, que é selecionada, né? Gerson, como é que você está vendo essa questão de hoje da fronteira com o Egito ser fechada e a dificuldade dos brasileiros em deixar o local mais uma vez? Nós temos que colocar isso dentro de um contexto das próprias operações militares de Israel. Eles primeiro deram um tempo muito grande para que a população saísse do norte e se deslocasse para o sul da própria cidade de Hamas, de Gaza, e o Hamas pressionou a população a que eles permanecessem ali, porque faz parte da sua estratégia de utilização da própria população civil como escudo e também para dificultar as operações de Israel. No entanto, eles iniciaram uma operação ao norte e também fizeram uma operação ao sul da cidade de Gaza, cortando a faixa de Gaza ao meio, praticamente ligando o território de Israel ao mar Mediterrâneo, ao litoral. E com isso, eles praticamente cercaram a cidade de Gaza, tanto pelo sul quanto essas tropas que avançam do norte. E a população que estava ali, durante alguns dias, fizeram alguns deslocamentos em corredores humanitários que foram criados. Inclusive, ontem, Israel permitiu que, durante 3 horas, eles avisaram que eles interromperiam as operações militares para que a população saísse. Bom, o que aconteceu? Essa população foi se acumulando no sul e, obviamente, não somente a população civil, mas também parte da estrutura, principalmente de comando e controle do próprio Hamas, se deslocou para o sul. Então está sendo bem difícil agora o controle dessas saídas. O Egito, principalmente, tem um cuidado muito grande para que não saiam terroristas também para o seu território. E é interessante que, embora o Egito seja um país árabe também muçulmano, ele tem muito cuidado e zelo em relação ao próprio Hamas, e por isso que há esse controle. Mas o que a gente observa hoje foi uma evolução do que ocorreu ontem, né? O embaixador de Israel teve um contato com o presidente Bolsonaro, e isso suscitou aí uma série de debates políticos, mas o fato é que o presidente Bolsonaro já vinha entrando em contato há 3 ou 4 dias, junto ao próprio governo de Israel, tentando, solicitando que esses brasileiros fossem autorizados a deixar a faixa de Gaza, mas hoje a faixa de Gaza, na verdade, está isolada do Egito por uma ação do Hamas, não mais nem de Israel nem do Egito. Olha, daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão da reunião do presidente Bolsonaro com o embaixador de Israel. Mas você falou uma coisa interessante, que o Egito estaria preocupado em deixar passar, sem perceber, terroristas, membros do Hamas. Você acredita na possibilidade de haver brasileiros envolvidos com o Hamas? Eu creio que sim, não somente por causa dos brasileiros que foram presos pela Polícia Federal nessa operação, que foi, de certa forma, numa integração de troca de informações, né, de inteligência entre o próprio Mossad israelense e
o próprio governo brasileiro e a ABIN ou as agências de inteligência brasileiras. Esses dois integrantes eram do Hezbollah do Líbano. Nós não podemos esquecer que o Brasil tem a maior comunidade de libaneses fora do Líbano e está no Brasil, não somente em São Paulo, mas também ali na área da tríplice fronteira com Argentina e Paraguai. E desse grupo, é óbvio que a grande maioria dos libaneses que está no Brasil são pessoas que a gente conhece, muito integrados até aos sírios, aos próprios judeus, por incrível que pareça, mas existe um grupo que vem se organizando há bastante tempo com a intervenção do Irã, que é o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista muito mais sofisticado do que o Hamas, tem uma estrutura militar maior ali no Líbano e eles estão muito presentes ali na nossa área da tríplice fronteira. Então, é possível sim que haja integrantes do Hamas tentando sair nessas delegações, já saíram delegações de muitos países, porém, há uma triagem do serviço de inteligência muito forte. Eu ouvi uma informação de próprias pessoas que estão em Israel, dizendo que do grupo de brasileiros que estava na lista, havia aproximadamente 10 nomes que estavam ainda, vamos dizer, sub júdice, que estavam sendo analisados pelos serviços de inteligência. Mas esse grupo deveria ter saído hoje, segundo as tratativas do próprio embaixador de Israel, ou a informação que ele passou, mas o Hamas também fechou como uma retaliação a uma ação que Israel está fazendo agora em áreas de hospitais. Foi feita uma área em um hospital, agora está em outro hospital. Eles sabem que as estruturas de comando e controle ficam abaixo, nos túneis, que são estrategicamente localizados abaixo de hospitais, escolas e áreas civis, para que justamente Israel evite de fazer ataques como está sendo feito agora, que são ataques com mísseis, e esses mísseis causam um estrago muito grande. Então, em retaliação a essa ação de Israel, me parece que o Hamas fechou, mas sim, você está certo, existe a possibilidade de terroristas saírem com esses grupos que têm